Olá, estamos iniciando mais um programa Castelo Forte. É sempre um motivo de satisfação e gratidão podermos ter momentos de conversa, de aprendizado através desse programa. E hoje temos a oportunidade de conversar com uma pessoa muito especial, uma pessoa que faz parte da história desse município de Lajeado, dessa região. Nasceu aqui mesmo, em Lajeado, a dona Petronila Andrade, e ela vai nos contar um pouco hoje sobre uma parte muito interessante da história aqui do município, da região, que está muito ligada à região onde ela mora, onde a dona Petronila nasceu e conhece muito bem, que fica na região do bairro Santo Antônio, aqui na nossa cidade de Lajeado. Dona Petronila, muito obrigado por aceitar nosso convite de conversar conosco aqui no nosso programa Castelo Forte. Não é de nada. Eu gostaria que a senhora nos contasse um pouco dessa história de pessoas que vieram de vários lugares, pessoas de origem africana, negros, podemos dizer, que acharam um lugar aqui no nosso município e onde passaram a viver e a também cultivar as suas tradições. Conte para nós um pouco, dona Petronila, como começou essa história dessas pessoas que formaram o que podemos até dizer um quilombo urbano, seria isso? Sim. Bom, são pessoas, eram negros que vinham da região mais de Venâncio, Mato Leitão, até Rio Pardos, que vinham subindo, né, o rio, em função das estradas que davam acesso ao rio, porque o transporte naquela época era fluvial. Então vinham por essas estradas ali do interior, que hoje é aqui perto, aqui na Santo Antônio é a Bernardino Pinto, né, que chamamos, que vinham para a cidade de Lajeado. E eram negros, né, a maioria negros, que vinham para trabalhar ou trabalhando, ajudando seus patrões a transportar os seus produtos, enfim, vinham para trabalhar. E como na Santo Antônio tem até hoje um poço, era uma água muito limpa, muito boa, jorrava milhares de litros de água, era muito bom mesmo a água. Hoje é uma água que já está contaminada, mas naquela época era uma água boa. Essas pessoas foram ficando, né? Foram ficando para tomar água e daí foram ficando, fazendo ranchinhos de capim e foi se criando ali um grupo, uma comunidadezinha de negros ali, né? Mais tarde, eu não saberia dizer exatamente o ano, mas mais tarde então entrou ali através da LBA do município, as irmãs do Madre Bárbara, irmã Branca, irmã Reinalda, que faziam a questão, trabalhavam com a caridade, conseguiram construir 4 casas, né? Aliás, 2 casas, cada casa tinha 4 famílias daqueles pobres que até então viviam nos ranchinhos de capim. E esse processo foi depois aumentando, né? Que foi criado ali o que eles chamavam um chiqueirão, que era um pavilhão enorme, só com as paredes e o telhado, né? Chão batido, e que ali viviam então 14 famílias, na época que eu era criança pequena, eu também vivi nesse chiqueirão. Mas isso bem no início. Mais tarde a comunidade foi crescendo e só então, não sei se em 70, 72, não saberia dizer exatamente a data, mas mais recente, quando vieram os frigoríficos, começou a abrir a questão do trabalho, que vieram descendo da serra, os oriundos das pequenas propriedades, dos pequenos agricultores que se empobreceram, vieram descendo então esse outro povo que deu então a formação da Santo Antônio, que é hoje, né? Então, naquela época, aquele espaço pertencia a São Bento,
né? Essa área de terra ali pertencia a São Bento. Inclusive o meu registro, ele pertence a São Bento, foi registrado no tempo que ali era São Bento. Então, os primeiros, ou pelo menos alguns dos primeiros moradores daquela região do bairro Santo Antônio foram essas famílias que vieram então e se colocaram ao redor desse poço. Onde passavam também tropeiros. Sim, com gado. Os tropeiros eram que traziam o gado do interior para os frigoríficos aqui, para os matadouros aqui da cidade, e esses negros eles vinham acompanhando esse pessoal que trazia o gado para os matadouros, vinham ajudando a tocar. Então esses foram os negros que foram se alojando ali nesse espaço, que depois já não voltavam mais, né? Já foram ficando. E ali então fundaram, foram, pode-se dizer, os fundadores da Santo Antônio. Daí mais tarde, então, a própria Caridade e o pessoal do município, que naquela época chamavam então de chácara da prefeitura, né? Porque foram levados então os pobres que eram da hidráulica, ali da região do cemitério municipal, por ali, esses todos foram levados para lá depois, né? Dona Petronila, a senhora fala dessas famílias, várias famílias viviam numa mesma casa. Essas famílias, sim, então, que vieram de outros lugares, que formaram esse agrupamento, esse quilombo, sim, urbano, podemos dizer. Como era essa vida familiar? Como eram os hábitos dessas famílias? Certamente eram famílias muito próximas umas, sim, das outras. Que hábitos que elas tinham? Como era a vida delas naquela época? A gente pode ver assim, como eles vinham. Vinham, alguns da família vinham para trabalhar, vinham tocar o gado, vinham, enfim, né? Uns ficavam em casa, já naquela época ficavam. Depois, quando eles arrumaram os seus espaços para morar, trouxeram a família. Mas eles tinham, e ainda continuam tendo até hoje num outro espaço, os hábitos deles eram diferentes. Um grupo, por exemplo, eles trabalhavam na erva mate, no corte da erva mate, também na região de Venâncio, Mato Leitão, Santa Clara, por ali, eles cortavam erva mate. E um grupo ia, ficava em casa os velhos, as crianças e aqueles que tinham que ir para a escola, enfim, os velhos, as crianças, os doentes, e o outro grupo ia trabalhar. E esses traziam o alimento para o resto do grupo. E eles tinham um hábito assim, eles trabalhavam praticamente pelas vísceras, pela carne, pela comida, né? Então, os colonos então matavam os seus animais e as vísceras, que naquela época era de graça, né? Ninguém utilizava como hoje, eles traziam e compravam aipim, batata, enfim, alimentação eles traziam. E eles tinham um hábito que tinha uma pessoa no grupo que ela era responsável por todos. Quer dizer, assim, se eles tinham que pedir algum conselho, era aquela pessoa. Se tinha alguém doente, era aquela pessoa que encaminhava. Bom, tu leva lá, tu faz isso, tu faz aquilo, né? Vamos fazer isso. E na alimentação também, às vezes eles tinham um panelão que eles cozinhavam aquilo tudo e partilhavam com o resto do grupo, né? Então, era uma forma que eu acredito assim, de que hoje em dia não se consegue mais fazer isso, né? Essa solidariedade que tinha no grupo, né? Essa forma de organizar a vida deles parece ser uma forma onde todos cuidavam de todos e tinha uma pessoa que era mais encarregada, talvez uma, sim, pessoa mais velha, quem, sim, sabe. E esses hábitos, esses costumes, eles continuam presentes? O que aconteceu com esse estilo de vida? Bom, com o êxodo do interior, com a vinda dessas pessoas todas do interior em busca de trabalho, com o crescimento da população da Santo Antônio, só acho que em 84, 80 por aí, né? 75 por aí, houve uma mistura, um impacto de cultura, um choque de culturas, porque aí vieram alemães, italianos, vieram muitas etnias,
E esse grupo, como tinha aquela forma diferente de viver, eles se transportaram por um outro espaço, que fica agora ali no 25, né? Eles foram morar num outro espaço, eles foram, um foi e os outros foram atrás, num outro espaço, onde até hoje não é tão forte mais como era naquela época, mas até hoje eles vivem uma vida diferente. Por exemplo, tinha a matriarca, que faleceu agora faz uns 10, 15 anos, que era uma que já vinha vindo, que era filha da matriarca que morava na Santo Antônio. Então essa assumiu quando a mãe morreu, e agora faz uns 15 anos mais ou menos que essa também faleceu e deixou os filhos todos. Inclusive a mãe dela era minha madrinha Mosquita era o apelido dela. E ela, essa nova filha que faleceu agora, ela então continuava o mesmo trabalho, trabalhando cortando erva, capinando, porque até então nessa época eles não faziam outros trabalhos, por exemplo, trabalhar na prefeitura, ou não assumiam outro trabalho. Era corte de erva, era capinar, era na terra que eles trabalhavam, né? E ela ainda continuava com esse processo de um grupo ir e outro grupo ficar em casa cuidando das crianças. E é muito interessante porque até poucos anos não se via, nunca se via criança do lado do quilombo pedindo esmola na cidade. Não tinha, eram de outras etnias que iam pedir esmola. Daquele que pode ser até outros negros que vieram junto de fora, mas aqueles negros ali, os filhos não saíam, não vinham para a cidade pedir esmola. O máximo que eles iam era na escola e voltavam para lá. Na escola, no médico, e voltavam para suas casas, né? E essa uma que faleceu agora, ela, com o falecimento dela, houve essa mudança de local, né? Mas ali nesse local hoje eles vivem, eu não sei bem certo, mas deve ter o quê? Umas 20 famílias mais ou menos, em torno, né, de 18, 20 famílias. E tem já um que é o patriarca, que a gente considera o patriarca aquele que ele reza com eles, né? Ele, quando tem um doente, ele encaminha, ele diz, faz isso, faz aquele outro. Mas antes dele tem uma matriarca, que era filha da outra. Só que ela deu alguns problemas, eu acho que de conduta deles mesmo ali, ou não sei, algum problema deles mesmo, que passou essa função. Eu não vou dizer que é uma função, é uma lei do coração, eu acho, né, deles, porque isso é automático, isso vai crescendo, ninguém diz tu tem que ser agora. Eles não dizem agora tu que manda ou tu que faz. A pessoa vai fazendo. E passou então para um patriarca agora, que é ele, que a gente está observando esses últimos meses, últimos anos aí, que é ele que está tomando as atitudes, é ele que busca a capelinha para rezar, é ele que encaminha quando tem algum doente, né? Então, e ali a gente já fez algumas pesquisas, né, com antropólogo, e o antropólogo nos diz que seguramente é um quilombo urbano, não com terras, mas porque eles moram, não sei se você já foi lá alguma vez, eles moram, o lugar onde eles moram não tem saída, é uma forma de quilombo, né? E ali todos um mora ao lado do outro. Eles fazem também as festas, por exemplo. No ano passado,